Se a sua empresa existe poeira, fumaça, vapores, gases ou qualquer outro risco respiratório, o PPR ele não é opcional, ele é uma obrigação legal. Avalie o seu ambiente e proteja sua equipe através de um programa de proteção respiratória agora. Fique comigo até o final e você vai saber quando que deve ser elaborado um PPR e como gerenciar ele de forma correta. Só que antes, eu já peço logo, já se inscreve em nosso canal para acompanhar outros temas bem legais e bem relevantes da área de saúde e segurança. Então, primeiro, o que que é um PPR? A gente precisa entender o que que é esse programa de proteção respiratória. Ele também é conhecido como um conjunto de medidas técnicas e administrativas para que esse programa ele tem o objetivo de proteger as vias respiratórias dos trabalhadores, ou seja, para proteger o pulmão de um trabalhador. Ele define regras para escolha como o uso, a manutenção, o controle dos respiradores utilizados no ambiente de trabalho. Então, qual é o risco e qual é o respirador correto para aquele ambiente a qual o trabalhador está inserido. E você sabia que muitos adoecem todos os anos por causa da inalação de poeira, por causa de gases, vapores tóxicos nos locais de trabalho? E a maioria desses casos poderia ser evitada com um bom programa de proteção respiratório bem estruturado. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar como que é o PPR e quando que ele é obrigatório para proteger vidas. Então, primeiro, o PPR ele é um programa de exigência legal e está prevista na norma regulamentadora, especialmente a NR15, e além de outras normas como a do INSS. E as orientações do Ministério do Trabalho direcionam também para a elaboração de um PPR. Toda empresa que possui trabalhadores expostos a agentes químicos, agentes físicos ou biológicos e acima do limite de tolerância, e após constatado que, quando fez uma avaliação dos riscos químicos e detectou que os agentes químicos a qual o trabalhador está exposto ficou acima do limite de tolerância, automaticamente não precisa nem consultar advogado, não precisa consultar os universitários, já é de regra. Passou do limite de tolerância, já tem que elaborar o PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. E o não cumprimento pode gerar multas, interdições, processos trabalhistas e responsabilidade civil sobre aquele tipo de ambiente insalubre, que no caso ele está se tornando um ambiente insalubre. E como ou quando o PPR é necessário? Primeiro, devido à questão dos contaminantes do ar, igual já comentei, se tiver um local e for detectado através de uma avaliação quantitativa, através de um outro programa chamado LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Se através do LTCAT for detectado que o ambiente ele tem poeira mineral, tem sílica, tem cimento, fumo metálico da solda, vapores químicos, gases tóxicos, agentes biológicos. E se esses agentes estão acima do limite de tolerância, é indispensável também criar uma metodologia para fazer com que a empresa tenha que cumprir a elaboração de um bom PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. Também, além disso, em locais onde existe espaço confinado, espaços confinados, aonde pode ter deficiência de oxigênio, como tanques, silo, galerias, e também alguns setores das indústrias onde tem um risco químico com exposição dos trabalhadores a esses riscos. Então, tem que ser elaborado o PPR. Alguns exemplos de situações que exigem a elaboração de um PPR. Então, na prática, é essencial que esses diversos setores elaborem o PPR. Na metalurgia, durante soldas e cortes, que existe muita ali exposição a fumos metálicos. Na construção civil, em demolições e lixamento,
aonde desprende muita poeira, muita partícula sólida. Na agricultura, na aplicação de agrotóxicos, na saúde, em laboratórios e hospitais, devido à exposição a agentes biológicos, e em todos esses casos, a exposição respiratória é um risco real. Então, por isso que é importante fazer uma avaliação preliminar através do PGR, depois avançando na gestão da metodologia do PGR, avançando para o LTCAT, e depois que for detectado no LTCAT que os agentes a qual o trabalhador está exposto está acima do limite de tolerância e a empresa, mesmo implantando ali um sistema de controle, esse agente ainda pode danificar o sistema respiratório, então é automático que a empresa tem que criar ou elaborar o PPR. E quais os benefícios após a elaboração de um PPR? Primeiro, para o trabalhador ele fica com uma valorização profissional, um reconhecimento financeiro, a maior motivação, um maior engajamento, além de uma prevenção de doença por parte dele estar exposto ali àquele agente de risco. E para a empresa, quais são os benefícios da elaboração de um PPR para as empresas? Primeiro, aumento na produtividade, redução de desperdícios, melhoria no clima organizacional, fortalecimento da cultura e de resultados, e é uma relação de ganha-ganha, é uma via de mão dupla. As empresas ganham, em contrapartida, o trabalhador também ganha com a elaboração de um bom PPR. Além disso, a redução significativa de doenças ocupacionais respiratórias, como silicose, pneumoconiose, câncer de pulmão, também contribui para a diminuição de afastamentos por doença, custo com indenização em processos trabalhistas, além de numa melhoria da eficiência operacional, fortalecimento da imagem institucional da empresa ou das empresas, e além disso, é um atendimento à legislação e a demonstração de responsabilidade social, mas responsabilidade corporativa, e isso são os benefícios que um bom PPR traz para a empresa e para o trabalhador. Além disso, também tem a questão de a defesa comprovada contra os riscos respiratórios no ambiente de trabalho, o trabalhador fica mais protegido, melhora significativamente a saúde ocupacional e a qualidade de vida do trabalhador, assegura o direito constitucional da parte onde diz que a empresa tem que proteger o trabalhador e a sua saúde física e mental, reconhecimento da importância da vida e, além disso, a prevenção de acidentes graves quando se trata de agentes químicos. E quais os elementos essenciais de um PPR? Primeiro, seleção de um EPR, que é um equipamento de proteção respiratória. Aí tem a parte de treinamento, a parte de avaliação dos riscos, a parte do monitoramento e, por fim, a documentação, que ela deve ficar à disposição e, além disso, ela tem que ser divulgada para os trabalhadores. Então, a escolha adequada dos respiradores, quando que deve ser selecionado o respirador correto para o agente correto. Por exemplo, não adianta você pegar um respirador que é para partícula sólida e colocar um trabalhador que está exposto a outro tipo de agente químico, utilizando um respirador que é para partícula sólida. Poeira, fumo metálico, aí você coloca um trabalhador com respirador para poeira e fumo metálico, ele trabalhando com pintura, trabalhando com agente químico, com óleo, com graxa, com tinta, com thinner, com catalisador, com cola, com produtos químicos. Então não vai dar certo, não adianta. Então por isso que tem que ter essa seleção adequada desses respiradores, que são os equipamentos de proteção respiratória. E além disso, tem que ter a capacitação contínua dos trabalhadores, onde os trabalhadores eles devem receber um treinamento de como usar esse respirador de forma correta, ajustar ele no formato correto, no rosto, que ele tem que entender que para ele utilizar esse respirador e ele ter uma eficiência para a vedação, ele não pode utilizar barba, ele não pode colocar ele pegando na parte
de dentro, na parte interna, porque vai contaminar também. Então, tudo isso aí é através dos treinamento e capacitação contínua do empregado. É um trabalho de formiguinha, todo dia reforçando sobre a importância dos cuidados com o uso do respirador correto. E aí tem reconhecimento e análise dos riscos ambientais, aonde é importante fazer sempre esse ciclo de monitoramento. Por exemplo, eu fiz uma avaliação do meu local de trabalho esse ano e identifiquei que o agente químico que existe lá dentro ficou nesse nível de tolerância. Beleza, show de bola. Daqui tanto tempo, daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho que refazer novamente esse reconhecimento desse local para saber se ainda está ficou acima do limite de tolerância, se diminuiu, se aumentou o risco daquele local de trabalho. Então é importante ter esse reconhecimento e essa análise ambiental de forma constante. A questão de monitoramento, aonde deve-se ficar um acompanhamento e fazendo ali todo um registro para ver se realmente o risco está sendo controlado, o EPR está sendo utilizado, se está sendo feito os treinamentos e a capacitação contínua dos trabalhadores, e por fim, a questão do registro e a divulgação das informações, documentação, todo o histórico desde o PGR, a avaliação quantitativa, o LTCAT, os treinamentos, a questão do ensaio de vedação dos respiradores, tudo isso, esse histórico passo a passo, ele tem que ser divulgado para o trabalhador. O trabalhador, quando ele entra na empresa, através da ordem de serviço, já tem que ser divulgado. Olha, fulano, cicrano, beltrano, você está entrando numa empresa onde tem esse risco químico, esse risco físico, esse risco de ergonômico, esse risco de acidente. No risco químico, você tem esse agente, essa concentração de poeira, essa concentração de produto químico. E o que a gente faz para controlar esse produto químico? A gente usa esse respirador, você faz esse treinamento, você faz um ensaio de vedação, você recebe uma orientação, você recebe a troca, a substituição de tantos e tantos tempos desse respirador. Então, tudo isso aí fica registrado nessa documentação e o trabalhador ele tem que ser informado de todas as movimentações que vão acontecer durante essa dinâmica desse PPR. Eu elaborei ele agora, eu inseri tal respirador, a gente vai usar durante tanto tempo, vai ser substituído de tantos em tantos tempos. Você vai ter que registrar na ficha de EPI dele que ele recebeu esse respirador. Então, toda essa documentação tem que ficar disponível tanto para fiscalizações do Ministério do Trabalho, quanto para auditorias, quanto para até para possíveis processos trabalhistas. Isso é importantíssimo manter essa documentação, esse fluxo de manter essa informação de documentação retida, guardada, arquivada, para ficar no histórico e no know-how da empresa. Então, eu espero que até aqui você tenha entendido a dinâmica de um PPR e agora a gente vai entender os passos para a questão da elaboração de um bom e eficaz PPR. Primeiro, questão da identificação dos agentes nocivos presente e a avaliação dos níveis de exposição do trabalhador. Igual eu já comentei, quando faz a avaliação do LTCAT, lá vai determinar qual é o tipo de agente que o trabalhador vai estar exposto. E é importantíssimo saber ler, saber identificar, fazer essa leitura dos agentes de acordo com a norma. A NR15, ela tem, nos seus anexos, ela tem as tabelas de limite de tolerância. Então, é pegar cara crachá. Qual é o limite de tolerância? É tantos miligramas por metro cúbico. Tá, beleza. Quanto que deu o meu resultado? Deu tantas miligramas por metro cúbico. Fazer essa equiparação. Na NR é tanto e o meu resultado é tanto. Então, identificar esses agentes e avaliar qual é o nível de exposição que o trabalhador está exposto. É fazer aquela régua, né? Medir naquela régua ali. Qual foi o resultado que deu. Depois, definir qual o respirador adequado para cada tipo de risco identificado. Então, a seleção do respirador. Se eu tenho um agente que é químico
e ele é poeira, e eu coloco o trabalhador para usar um respirador que é para produto químico, que é tolueno, xileno ou óleo diesel, gasolina, uma coisa não está conversando com a outra. Então, se o agente é poeira, eu tenho que pegar um respirador, um PFF2, que é partícula filtrante 2, e colocar ele para ser eficaz naquele agente a qual ele está sendo identificado no documento, que é no caso, que é na avaliação ambiental. Depois, a questão da implementação dos treinamentos obrigatórios e realizar os ensaios de vedação periódico. Então, o que isso quer dizer? O quê? Eu tenho que treinar o trabalhador no uso adequado do respirador. Eu tenho que fazer um ensaio de vedação para saber se aquele respirador está sendo eficaz na proteção do sistema respiratório do trabalhador. E através desse ensaio de vedação, eu vou conseguir fazer um teste. Não está atendendo. O respirador, quando faz lá o ensaio de vedação, o trabalhador ele vai sentir se aquele respirador ele é eficaz ou não, e ele vai relatar e isso vai estar registrado para justificar a troca e a substituição desse respirador. Depois, monitorar a saúde respiratória dos trabalhadores através de exames regulares. Isso também tem a questão desse monitoramento, isso aí acontece através dos exames de saúde ocupacional, aonde o trabalhador vai numa clínica credenciada e ele faz esse exame, que é feito através de uma espirometria, através de uma anamnese, e aí lá vai estar registrado se ele está com uma eficiência pulmonar ou se ele está com algum tipo de deficiência pulmonar. E por fim, tem a questão da revisão. Sempre revisar, atualizar o programa anualmente e quando houver mudanças nos processos. Então, nós precisamos entender que um bom programa de proteção respiratória, ele precisa ser transparente, as metas dentro dele precisam ser divulgadas, acompanhadas, avaliadas posteriormente, e quando todos entendem a regra, o engajamento aumenta, ou seja, o trabalhador entende que ele também precisa se envolver nesse processo, a empresa é transparente nesse processo e todo mundo sai ganhando no final. Então, proteja a sua equipe, pelo amor de Deus. Coloque o colaborador para usar o EPI correto, para o agente correto a qual ele está exposto. O PPR ele é fundamental para garantir que o ambiente de trabalho está seguro para todos. Sua elaboração é legalmente exigida sempre que houver risco respiratório acima do limite. Investir em prevenção evita doença grave, pessoal, acidentes fatais e prejuízo financeiro. A segurança e a saúde dos trabalhadores é responsabilidade de todos os níveis hierárquicos. E isso deve ser compartilhado em toda a empresa. Todos devem voltar para casa de forma segura e saudável. Chegar com saúde e voltar para casa com saúde. Fica aqui então a minha mensagem. Um abraço para todo mundo. Eu gostaria de solicitar para você que ficou até o final que deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo que vai ajudar bastante para o nosso canal crescer e chegar essa mensagem para muitos trabalhadores que precisam entender um pouco da sua importância e de se proteger no ambiente de trabalho. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.